Meu irmão e minha irmã, o Senhor te dê a paz. Você está tendo uma Páscoa feliz? Pois é o que a gente se cumprimenta. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas é justamente isso. No vídeo de hoje eu gostaria, claro, toda segunda-feira nós temos um olhar para a celebração do próximo domingo. Mas eu gostaria e faço isso agora, não só gostaria, mas faço, né? Te agradeço de coração pelo apoio, pela presença. E gostaria mesmo, agora sim, é um desejo, que esse canal chegasse a ter mais pessoas. Tá? Porque é uma semente da palavra de Deus. A intenção é essa. Agora, como é que isso acontece? Bom, eu estou gravando, eu posto e jogo na rede. Agora, o que eu desejo? Espero que você possa, se não é inscrito, se inscreva. Né? Faça os comentários embaixo, participe, é o chamado engajamento. Quanto mais você participar, isso é compreendido pela própria plataforma, que o conteúdo é relevante, que você realmente dá importância, que isso pode interessar mais pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, seu grupo de comunidade, enfim. Então eu te peço isso. Outra coisa que é muito importante, embora a vida seja tão corrida, veja, 1 minuto e pouco já, né, que a gente está falando só nessa abertura, que parece que é um crime fazer isso hoje em dia, né, num vídeo. Mas justamente para dizer o seguinte, que vá até o final. Normalmente os nossos vídeos são de 6, 7, 8 minutos, às vezes chega a 10, quando tem sobretudo os de sexta-feira, quando desenvolvo algum tema. Mas porque toda segunda-feira nós paramos e pensamos, bom, ontem celebramos o dia do Senhor, no dia que o Senhor fez para nós, domingo de Páscoa. E tivemos a experiência do que significa a gente experimentar a presença do ressuscitado. Mas como? Um túmulo vazio? Não, não é simplesmente um túmulo vazio. A falta de fé, porque é dito que eles ainda não tinham compreendido, eles quem? Os discípulos, Maria Madalena, os discípulos e discípulas não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos. Não tinham compreendido. A própria palavra de Deus, o próprio Novo Testamento, o Evangelho diz isso. É preciso ser honesto, que muitas vezes nós não compreendemos os caminhos de Deus, os passos de Deus, e dizendo assim com muita visibilidade, né, quase que com crueza, né, os passos, né, os pés do crucificado ressuscitado. Pés de um crucificado, mas que vão deixando pegadas luminosas. Dizer isso por quê, meu irmão e minha irmã? É porque no próximo domingo nós vamos ter a experiência de perceber, e isso no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus entrou e desejou a paz. Jesus, o crucificado, ressuscitado, se manifesta na comunidade reunida, ainda que com receios, ainda que com temor, ainda que experimentando as dificuldades de viver intensamente a alegria da ressurreição. Então, o primeiro ponto que nós vamos perceber nos textos é isso. No Evangelho, nós vamos ouvir isso. Talvez como parte principal talvez isso mesmo, né? 8 dias depois, quer dizer, uma semana, no domingo seguinte, Jesus se manifesta na comunidade reunida, se faz presente. Então, o primeiro ponto, para a gente refletir, e a gente ler os textos e a gente começar a se preparar, quando eu vou para a celebração, depois de tantas horas que eu tive na semana, eu fico feliz porque eu vou me encontrar com os meus irmãos e irmãs? Qual é o tipo de vibração que eu tenho? Ou é apenas porque eu tenho que ouvir missa inteira, né, todos os domingos, e solenidades, e festas, dias santos de guarda? Porque eu sou constrangido, eu sou obrigado a seguir o mandamento da igreja? Será que é só isso? Ou eu tenho uma alegria lá no fundo do coração, porque o Senhor estará no meio de nós, estará conosco. Ele está no meio de nós. Nós repetimos sempre, meu Deus. Então, um primeiro ponto seria esse. Outra coisa seria, outro texto proclamado, é Atos dos Apóstolos. Vejam, agora durante todo o tempo da Páscoa, nós só leremos textos do Novo Testamento. O Salmo será cantado, lido, rezado, sempre numa perspectiva de nova aliança, de Páscoa, afinal de contas. E aí a gente vai perceber que qual foi a experiência dos discípulos que
estavam se reunindo, se acostumaram sempre a guardar aquele dia do Senhor. Eles tinham tudo em comum, eles se reuniam em comunidade. Isso é muito importante porque as nossas assembleias, as nossas igrejas, quando se reúnem, elas se reúnem e depois se dispersam, e tem até uma piadinha que diz o seguinte: vamos em paz e o Senhor vos alcance. Que as pessoas já estão quase que lá, bom, já cumpri minha obrigação, vai ficar mais de 1 hora aqui dentro da igreja e tal. Então, haveria a gente pensar melhor. Essa é a primeira leitura. Mas a segunda leitura, Pedro, escreve o seguinte: olha, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Se não há esperança no coração de um cristão, o que há então? Meu irmão e minha irmã, deixaria talvez a gente pensar um pouco sobre isso. Como ressuscitados, pessoas que devem levar então uma vida nova, viver uma vida nova, nós devíamos nos perguntar, quer dizer, será que nós estamos entregues ao desânimo, à descrença, ou há uma esperança, ou mais ainda, há um esperançar, uma atitude de caminhar, como diria, né? Caminhar contra toda esperança? Pois é. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu te agradeço profundamente por nossa caminhada aqui na nossa comunidade virtual. Peço e confio, aguardo o seu apoio. Repito que aqui embaixo tem um material para seu aprofundamento. Sobre cada uma das leituras tem uma atualização, né, uma contextualização do texto e depois uma atualização. É um texto muito rico, compensa, caso você ainda não conheça, tá bom? Feliz Páscoa, mais uma vez. Fraterno abraço, paz e bem.